Aula 32, continuando aí o assunto anterior, na verdade não é esse aqui, daqui a pouco explico melhor essa figura. Matérias-primas, tá? As matérias-primas são aquelas, para a produção de biodiesel, são aquelas que, inclusive, são encontradas como óleos, como óleos comestíveis nos supermercados, né? Então, qualquer óleo ou gordura encontrada nos mercados, né, são propícias para a produção de biodiesel. Soja, girassol, canola, amendoim, milho, colza, banha, né, que é de gordura de suíno, de bovinos, de aves, tá? E também tem uns óleos que geralmente são usados para mercados mais específicos, para a indústria química fina, por exemplo, o óleo da mamona, que eu falei agora há pouco, né? Ela, infelizmente, não pode ser usada para biodiesel devido à alta viscosidade, mas o óleo de mamona ele pode ser muito usado para a produção de ceras, né? E aí, que mais? Tem aqueles óleos de maior valor agregado, produção menor, como voltada a cosméticos, perfumes, como óleo de andiroba, tá? Entre outros. Aí tem outros que são mais usados para aplicações muito específicas devido ao alto custo, inclusive na área de alimentos, como óleo de coco, tá? Então, não se fala em biodiesel de coco, biodiesel de andiroba, e assim por diante, tá? Aí tem alguns aqui, por exemplo, a soja necessita de aditivos, né? Porque o índice de oxidação é muito grande, então precisa colocar aditivos ou misturar com outros biodiesels para atender às normas da ANP. Com motor quente, o biodiesel pode solidificar e formar borras. Nesse ponto, o biodiesel de coco é melhor, mas não se vê em nenhum lugar falar em biodiesel de coco, tá? Devido ao seu alto custo. Vocês vendo por aí gente comprando aí para passar no cabelo, por exemplo, né? Principalmente. Tanto óleo de soja quanto de girassol possuem alto número de insaponificáveis. Ah, esqueci de falar. O que são esses tais insaponificáveis? São impurezas insaponificáveis, né? Que são aquelas impurezas que são excetuando os sabões, tá? Também tem alto índice de iodo, né? O que dificulta a exportação à Europa. Mas, na verdade, assim, a dificuldade de exportar o biodiesel de soja para a Europa é também devido a. Ah, não, falei besteira, desculpa, né? Se fosse, né, biodiesel de ser bovino, seria difícil exportar à Europa devido ao alto ponto de entupimento a frio. Ainda mais Europa, né, que no inverno faz muito frio. Então, para ser mais fácil a sua exportação à Europa, sugere-se misturar o biodiesel de ser bovino ou aplicar o aditivo. Tá aí. Outras matérias-primas, né, como falei, palmiste, por exemplo, é o óleo oriundo da semente do dendê. Aquele óleo avermelhado, né, que às vezes a gente vê em garrafinhas, é o da polpa do dendê. Aí também é possível extrair de grãos de café defeituosos, visto que mais ou menos 20% do café produzido no Brasil, ele não passa nem no mínimo controle de qualidade, devido a deformações, devido ao ataque de insetos, brocas, etc. Mas também nada impede de extrair o óleo proveniente das indústrias de solúveis, né, de café solúvel, né, porque lá é gerada uma grande quantidade de borra de café. Caroço de algodão, né, como falei nos vídeos atrás, até pega o óleo, pega lá o farelo, alimentação animal. O óleo de fritura também, uma pequena participação do biodiesel produzido no Brasil, oriundo dela, principal mercado concorrente, produção de sabão, inclusive doméstico, doméstico, né? Vegetais não comestíveis, pinhão manso e crambe. Pinhão manso por quê? Porque tem uma toxina chamada ésteres de Forbol, que é uma toxina que pede ser usada na alimentação animal, a não ser que você use um antídoto, alguma enzima, né, para quebrar essa substância. E aqui, óleo de crambe tem ácido erússico usado como lubrificante e antiaderente plásticos. Talvez seja por isso que não se fala tanto em óleo de biodiesel de óleo de crambe. E a mamona, como falei agora há pouco, né, a dificuldade que ele tem para o fato ter uma altíssima viscosidade. Tá? Algumas culturas agrícolas citadas são usadas apenas na alimentação. Por exemplo, o amendoim, ele tem uma produção no Brasil muito menor que a da soja. O amendoim é muito comum para reposição de fixação de nitrogênio em solos, anteriormente consumidos pelos canaviais e pelas plantações de milho. Tá? Bom, eu falei, né? É muita coisa que eu falei. Falei, por exemplo, as toxinas, ésteres de Forbol e biomanso, mas existe enzima para quebrar esses ésteres, possibilitando o uso do farelo, né, também chamado de torta,
para alimentação animal, a ricinina, uma toxina da mamona, e assim por diante. Tá? Aí fala, né, de criar cultivares atóxicas, neutralizar toxinas por processo de extrusão, reações químicas por uso de solventes ou micro-organismos, ou como falei agora há pouco, enzimas, né? Tá. Outros resíduos, né, como falei agora, eu não falei da escuma, que é uma gordura, uma parcela pequenininha, em torno de 0,1% do esgoto. Tá? Então dá para tirar também óleo do esgoto, tá? E aí tem aquelas matérias-primas nativas, é mais para a produção de produtos de valor agregado maior do que combustível. Combustível é o que tem menor valor agregado. Então, por exemplo, se fala em andiroba para a produção de cosméticos, alimentação, né? Babaçu, buriti, e aí no caso aqui são principalmente, muitos deles são palmáceas, né? Como macaúba, né? Também chamado de bocaiúva, dependendo da região, Inajé como em Roraima, Copaíba, Copaíba, desculpa, eu não sei se é palmácia, mas eu sei que Tucumã, Buriti, Babaçu e Andiroba, Babaçu são, Andiroba também não sei. Alguns deles, né, por exemplo, Copaíba pode ser usado para a indústria de óleos essenciais, é mais usado para fins medicamentosos, né? Eu até vi um vídeo recentemente aí que dá para usar Copaíba para passar na pele para atenuar os efeitos do tremor, né, de pessoas que têm mal de Parkinson, né? O Tung, Tung é o pé da letra, eu vi dizer que significa coração em chinês. É uma planta que gera uma semente em formato de coração que tem um óleo com altíssimo teor de oxidação, isto é, impossível para produzir biodiesel. Por quê? Porque ao entrar em contato direto com o ar, ele já gelifica, não gelifica, ele já inverniza, forma um sólido. Então, óleo de tung é muito bom para acelerar a secagem em tintas e vernizes. Tá? Por quê? Porque ele tem o ácido helioesteárico, que é aquecido oxidado as cadeias se polimeriza. Por isso que inverniza, né? Por isso que a solidificação, porque é um processo de polimerização natural. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Vocês veem. Mas por que que eu coloquei esse material, tá? Porque com a introdução do biodiesel no Brasil, houve um aumento da procura do sebo, porque até então era um material que era muito descartado, porque a quantidade, né, o volume de sebo produzido, era a oferta, né, era maior que a procura, agora é o contrário. Por isso que a cotação do sebo no mercado nacional tem aumentado. Tá? Vocês estão vendo aqui metade do sebo é usado destinado à produção de biodiesel e outro para outros usos, principalmente indústria de sabonetes, cosméticos, enfim. Tá? Aí fala, né? Claro que depende muito da região, né? Mas qual é a cultura agrícola que ela permite produzir mais biodiesel por hectare? É óleo de DD, chamado palm oil, tá? Não muito menor, coco. Só que o coco, né, óleo de coco é usado para alimentação mais refinada, beleza, né? Diz que faz bem colocar no cabelo, sei lá. Tá? No Brasil mesmo, o litro do óleo de coco é 30, 40, 50 reais, se não me engano. O óleo de DD não, o óleo de DD é mais competitivo, só que ainda a maior parte do óleo de DD consumido no mundo é consumido pelas indústrias de alimentos, porque pode ser usado aí para chocolates, por exemplo, produção de chocolate, tá? Então, assim, o óleo de soja, que é a principal matéria-prima no Brasil, Estados Unidos, Paraguai e Argentina, ele possui um rendimento muito baixo. Em comparação, por exemplo, óleo de palma, coco, jatropha é o pinhão manso, rapeseed, que é couza, canola, que é um híbrido, tá? O híbrido da canola, sunflower, que é girassol, safflower, desculpa, eu não sei. Camelina, não tem tradução no português, é camelina mesmo. Mustard é mostarda. Soybean, que é soja, cotton, que é o caroço de algodão, corn, milho. E aí fala também da produção de óleo por consequência, biodiesel de algas, mas aí são tanques ou tanques abertos ou fechados, uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Mas usando algas não apenas para a produção de óleos, né, para a produção de biodiesel, mas também para a produção de alimentos, produtos nutracêuticos e até mesmo gases, como biogás. Mas essa é uma outra história. Ainda está em caráter experimental, digamos, né?
E a grande questão, né, como uma substância transesterificante, atualmente, no mundo ainda usa muito mais o metanol devido ao seu custo menor e pelo fato de ser mais reativo do que o etanol. Só que o problema é que o metanol ele é tóxico, e em certas quantidades ele pode matar. Além do fato do Brasil ser um grande importador de metanol, quando eu falo grande importador, ele depende muito das intervenções, depende muito da Receita Federal, e às vezes está passando por greves, dificuldade de transporte, problema diverso. Agora, se produzisse mais no mercado nacional, não teria tanta burocracia. Essa é a realidade. Só que o grande problema do etanol é que a reatividade é mais difícil e, por consequência, a eficiência de transterificação é mais baixa. Então, por exemplo, quando fala em eficiência de transterificação, vamos supor, etanol 80%, metanol 90%. Então, 80% dos reagentes são reagidos, né, no etanol e, no caso, o metanol 90%. E na indústria química, né, tem dois conceitos, né, que é a reação ou reatividade dos reagentes e a seletividade dos produtos, tá? Então, às vezes, né, o valor da reatividade nem sempre é o mesmo valor da seletividade, porque pode gerar produtos indesejáveis também. É que nem na produção de etanol que eu falei anteriormente, né? Você tem lá os açúcares e gera etanol, mas às vezes a seletividade de etanol é mais baixa devido ao fato de ter produzido traços de glicerol, de ácido acético, ácido butírico, entre outros produtos, né, que não são os principais, né? Aí alguns componentes dos óleos, né, que quando eu falei anteriormente, né, após o processo de purificação, os principais são tri, mono e diglicerídeos, né, principalmente triglicerídeos disparado, né? Eventualmente também ácidos graxos em menor ou maior grau, mas também tem substâncias como vitaminas, né, como tem aí o tocoferol, aqui mais conhecido como alfa-tocoferol, que é a letra B, né? Aí tem o beta-caroteno, que é precursor da vitamina A, né, que é a letra C. E que mais? Esteroglicosídeo, glicolipídio, glicosino, sei lá o que, clorofila, letra A, tá? Então tem vitaminas, sais minerais, o que seja, né? Aminoácidos, proteínas e assim por diante. Que eles são separados, né? São suprimidos, né, para a produção de biodiesel. Agora, outros combustíveis, porque há uma gama de pesquisas aí, né? Porque não se fala apenas em biodiesel, como também não se fala apenas desses processos, como eu mostrei anteriormente, que é transterificação, esterificação e pequenos teores, né? Craqueamento, transterificação supercrítica ou enzimática. Mas também você pode produzir outros combustíveis, né? Biocombustíveis, por exemplo, pirolizando biomassas e produzindo bioóleo. Só que o bioóleo, uma temperatura mais baixa, ele vira um piche. Então, passa por uma indústria química, né, para separar, né, componentes que são mais próximos ao diesel mineral, até mesmo mais próximo ao biodiesel. Biodiesel de algas, como falei anteriormente, diesel verde. Para a produção do diesel verde, existem várias reações possíveis, que pode ser simplesmente a fermentação dos açúcares, só que usando uma levedura selecionada, né? Em vez de produzir etanol, produz farneseno, que é um dos exemplos aí de moléculas com características mais próximas ao diesel mineral, não em composição, mas naquelas propriedades que eu falei, lá, viscosidade, massa específica, índice de cetano, ponto de fulgor, etc. E também tem os óleos vegetais hidrogenados, que parece que no Paraguai recentemente estão implantando a maior fábrica do mundo, que pode ser um concorrente bem forte do biodiesel, como o HBIO, que é o diagrama que eu estou mostrando aqui atrás. Dimetiléter também. Tá? Dimetiléter parece ter por exemplo, dimetiléter parece que a cadeia o número de moles ou mols, né, número de mol não, massa molecular, a massa molecular do DME parece que é igual ao do etanol. Tem lá 2 carbonos, 6 hidrogênios e oxigênio, só que a estrutura é diferente por ser um éter, isto é, tem um O com 2 ligações, uma para cada lado, tá? Então, para a produção de diesel verde, tem vários processos. Tem
processo de fermentação, tem um processo chamado Fischer-Tropsch, que converte sólidos em gases e depois permitindo a condensação de algumas frações. O processo de Fischer-Tropsch tem esses dois sobrenomes, né, de pesquisadores alemães que desenvolveram esse processo no período entre guerras, mais ou menos na época do crescimento da expansão do nazismo, e que permitiram a produção de gasolina e diesel oriundo do carvão mineral, porque a Alemanha não tem petróleo, né, não produz petróleo, até onde eu sei. Então, é um processo que nunca foi o principal, nem entre os principais de produção de hidrocarbonetos, mas sempre estão pesquisando, né? Então, tem o Fischer-Tropsch para converter biomassa em alguns componentes que podem ser considerados dentro da área do diesel verde. Aí tem alguns processos lá de oligomerização, polimerização, enfim, né? Daqui a pouco eu vou mostrar melhor para vocês. E, de novo, o importante, diesel verde não é o biodiesel. Biodiesel é oriundo de óleos e gorduras. E diesel verde não. Diesel verde pode vir de açúcares, mas também de óleos e gorduras. Tá? Quando fala açúcares, monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Esse aqui é o exemplo da Gabil, do processo que já faz um tempo, uns 20 anos que a Petrobras desenvolveu, mas nunca entrou em escala comercial devido aí a falta de viabilidade econômica, mas basicamente é inserir hidrogênio no óleo de soja, que aí produz o HBIO e também produz um pouco de propano, que é um dos componentes do gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha. Tá? Aí fala-se também sobre a possibilidade ou não de usar óleos vegetais em substituição ao óleo diesel. Um dos grandes problemas, talvez o principal, o óleo vegetal, quando alguém coloca, às vezes já está aberto, às vezes entrou bastante ar, oxigênio, então oxidou, enfim, né? Já tem ácido graxo para dar para o pau, não tem aquele cuidado, às vezes é um processo mais caseiro. Às vezes produzir o próprio óleo vegetal, às vezes tem até sólidos, enfim, né? Só que muitas vezes você compra óleo vegetal, né? Aquele já refinado para alimento, então fica um óleo de melhor qualidade. Mas uma grande questão, o ponto de fulgor do óleo de soja é de mais de 300 graus Celsius, então a sua queima é muito, muito, muito difícil. Tem uma viscosidade muito maior do que o biodiesel e também óleo diesel mineral, obviamente. Então, os grandes problemas do óleo vegetal. Combustão completa, por quê? Porque é muito difícil do motor queimar completamente a molécula triglicerídeo. E aí, ele consegue até queimar aqueles ramos, né, que geraria lá os ésteres, mas a parte da glicerina ela forma uma borra e durante a tentativa da queima, né, da glicerina, ela forma uma fumaça, forma uma toxina chamada acroleína, que já foi sintetizada para a produção de explosivos. Desculpa, para armas químicas. Então, ao queimar óleo vegetal, forma borra e tem que parar, né, para limpar o motor. Imagine a treta que é, né, abrir o bloco do motor, enfim, né? Então tá, combustão incompleta, formação de depósitos de carbono, diminuição da eficiência de lubrificação, obstrução dos filtros de óleo e sistemas de injeção. Por quê? Porque o óleo vegetal é muito mais grosso, facilmente entope o bico. Mas antes de entupir o bico, vai entupir o filtro de óleo, filtro de combustível. Porque, de novo, toda tecnologia mecânica que possui um furo muito fino sempre tem um filtro, que pode ser de um motor, que pode ser do sistema de refrigeração mesmo, geladeira, ar-condicionado. Sempre antes do tubo capilar ou da válvula de expansão tem um filtro do fluido, tá bom? Para parar uma eventual impureza, né? Aí, ó, a acroleína, que é tóxica, que é venenosa, que é talvez até cancerígena, não tenho certeza. Propriedades do biodiesel, né? O interessante daqui é que apresenta as suas diferenças. Tem diferença do ponto de névoa. O que é o ponto de névoa? Ponto de entupimento a frio, ponto de gelificação, ponto de cristalização, mesma coisa. Aí estou vendo aqui que, por exemplo, não sabe, confesso que não sabia, Mamona e Babaçu, temperaturas negativas, D6. Tá? Até falei que era mais alto, né? Índice de cetano, massa específica, né? Estou vendo aqui que da mamona está 0,92. Então, pelo jeito, a massa específica também não atende. Está errado, não é densidade, é massa específica.
densidade adimensional. Viscosidade, vocês estão vendo aqui, que tem que ser entre 3 e 6, aqui aparece 20, quase 22. Tá? Ponto de flamabilidade, ponto de fluidez. Ponto de fluidez seria o quê? Aquela temperatura que começa a fluir, né? Mesmo sendo abaixo do ponto de gelificação. Tá, tem alguns detalhes aqui, por exemplo, destilação 50% a 90%, né? E eu falo muito isso em combustíveis fósseis, né? Tem uma disciplina específica que tem esse nome. Tá? De novo, né? Propriedades, aí tem algumas matérias-primas que nós não conhecemos, né? As mais comuns aqui, gordura de aves, né? De frango, galinho, que seja, biftelo, que é sebo bovino, jatropha, que é o pinhão manso, que mais? Palm oil, que é óleo de dendê, cotton, caroço de algodão, castor, que é óleo de mamona, é o ricinus, né? Mamona, sunflower, que é girassol, óleo, rice, arroz, né? Óleo de milho, óleo de canola, o antepenúltimo, último óleo de colza. Mas vocês estão vendo aqui as mesmas unidades, né? Massa específica, viscosidade, flashpoint, que é... Bom, não é ponto de fulgor, é ponto de fulgor, isso, mas só que aqui não é do biodiesel, na verdade. Desculpa, eu errei. Aqui é propriedades das matérias-primas. Então, algumas propriedades das matérias-primas, do biodiesel, né? Então, vou colocar aqui as matérias-primas do biodiesel, né? É por isso que o tal do flashpoint, que é o ponto de fulgor, está mais alto. Aí tem índice de cetano, né? Vocês estão vendo aqui dos óleos, né? Não do biodiesel, cloud point, que é o ponto de névoa, e assim vai, né? Voltando um pouco aqui, não, tá, pensei que tá. Atenção também deve ser dada ao índice de peróxido, saponificação, de iodo, que eu já falei, acidez, não combustível se tiver valores muito altos e ter ação corrosiva no motor, né? Então tá. Aí, por exemplo, eu já falei tudo isso, aí já está ficando repetitivo, né? É que eu resolvi colocar só alguns exemplos. E o interessante é que é sempre a viscosidade de qualquer fluido, né? Mineral, vegetal, animal, que seja, né? Ele aumenta a viscosidade à medida que diminui a temperatura. Isso é normal, tá? Tem alguns fluidos que diminuem, não muito, mas outros diminuem radicalmente. Aqui, ó. Até tem um diagrama aqui, desculpa, um ábaco, né? Que pelo jeito, pelo que eu estou vendo, é um monologue. E o mamona está aqui, o mais alto. Tá? Setstoke, se não me engano, é índice de viscosidade cinemática. Tá? E o menor deles é DI, que é óleo diesel. Tá? Então, o óleo diesel ele tem uma viscosidade sempre mais baixa que o biodiesel. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Porque vai haver uma diferença de comportamento, né? Quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade de bombear o combustível. Tá? Então, pode dar problemas prematuros na bomba. É de novo aquelas mesmas propriedades, né? Depois eu arrumo aí, tá? Tem muita tabela. E uma coisa interessante, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas descobriram, né, que algumas características dos biodiesels, né, e também dos óleos, eles provocam, né, uma alteração das propriedades, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, grau de insaturação, né? Quando falo grau de insaturação quanto maior o número de ligações duplas. Quanto maior o número de ligações duplas, menor a viscosidade, mas, porém maior a densidade. Por exemplo, o óleo de soja, ele tende a ser menos viscoso do que um óleo de dendê, por exemplo. Se for pensar apenas dessa forma, claro que tem que ter outras coisas que devem levar em consideração. E o tamanho das setas revela aí a importância, né? Então, por exemplo, o grau de saturação aumenta bastante o índice de cetanos e o índice de iodo, tá? Por exemplo. Mas diminui bastante a estabilidade, a oxidação, tá? Tem tudo a ver, né? Porque, de novo, porque o grau de saturação, né, o número de ligações duplas, quanto maior o número de ligações duplas, né, mais rapidamente, mais facilmente ele se oxida. Mas a contribuição para o poder calorífico ele é muito baixo. É isso que ele está dizendo aqui. E o comprimento, o segundo aqui, o comprimento da cadeia, né, da cadeia do éster, né,
ele não contribui muito, né? Até aumenta um pouco, por exemplo, o poder calorífico, mas não muito, tá bom? É isso que eu quis dizer. E aí tem algumas informações aqui, né? Não vou entrar em detalhes também, mas é aquela relação entre as características dos óleos versus as propriedades, né? Por exemplo, aqui ele está falando, né, que quanto maior o número de carbonos, maior a viscosidade. Quanto maior a insaturação, menor a viscosidade, tá? Mas isso aí é empírico, tá? Só mais um. Quanto maior a insaturação, maior o índice de iodo. Isso é óbvio, que eu falei agora há pouco, tá? Deixa eu ver, tem algo que é mais óbvio. Tem um aqui que nem tanto. Quanto maior o índice de insaturação, um pouco maior é o poder calorífico superior, que é a sigla HHV, que é High Heat Value. Aqui, quanto maior o índice de insaturação, menor o índice de cetano. Tá? Desculpa, eu não sei por que isso, mas é o que acontece. Tá? É a mesma coisa, tá? As sugestões de consultas aí, mas passar aqui direto. Uso do biodiesel no Brasil e no mundo, acho que eu já comentei alguma coisa, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Vou falar do uso do glicerol. Glicerol, né, aquele subproduto, né, em torno de 10 a 15% do volume total dos produtos da transesterificação, que eu até falei, né, que se chama glicerina pura, que é de 30 a 60% de glicerol, o restante são frações de matérias-primas que não reagiram, catalisador que é recirculado. Então, toda usina de biodiesel tem processo de separação, né, de componentes, né, que compõem aí a glicerina bruta, que é bem fedida, na minha opinião, e bem escura, até formar uma glicerina loira, que a grande maioria das usinas comercializam. Mas tem uma usina ou outra que tem processo de purificação de glicerina mais sofisticados que consegue vender a glicerina mais pura, que é aquela que vende nas farmácias. Que pode ser usada, inclusive, para a produção de sabonetes, detergentes, produtos de higiene, beleza, pasta de dente, mas tem algumas indústrias de pasta de dente que ficam receosos de usar o glicerol oriundo da produção de biodiesel, porque pode ter traços de metanol, tá? Vamos lá, o glicerol, ele possui um poder calorífico, ele é combustível, mas o poder calorífico é bem baixo. O ponto de, como é que se fala? O ponto de ebulição dele é alto, 290 graus Celsius, então é difícil de trabalhar, é difícil de queimar, tá? É difícil de, enfim, difícil de ser utilizado como combustível, tá? Mas existem várias aplicações como essa que eu falei para vocês, né? Até para misturar alimentação animal, né? E foi desenvolvido um mercado mundial em que tem como os principais purificadores de glicerina no mundo os países asiáticos, como Índia, talvez a Índia é campeã mundial, não tenho certeza. Índia, China, Indonésia, Malásia. Tá, desculpe, Indonésia não tenho certeza, mas tenho certeza da Índia, da China e da Malásia. Tá? Então, mais ou menos isso, de 10 a 15%. À medida que vai aumentando a produção de biodiesel, aumenta a produção de glicerina. Tá bom? Até então, né, antes da introdução da indução do biodiesel, só se falava em produção de glicerina mineral, oriundo do refino do petróleo. Só que agora tem glicerina de origem vegetal, né? E devido ao aumento da oferta, né, também foi criado mercados específicos, né? Devido aí ao aumento da disponibilidade de matéria-prima, tá? No começo da indústria do biodiesel, não se sabia o que fazer com ela, tá? Aí vocês estão vendo aqui um becker, né, do lado esquerdo, estão vendo aqui a cada 100 ml, né, do produto final, né, em torno de 15, essa substância aí mais alaranjada, né, que é uma glicerina loira. Aí depois de converter a glicerina loira em glicerina pura, né, vai diminuir, lógico, né, seu volume, né, porque vai tirar aí algumas substâncias que conferem a cor amarelada. A glicerina é um triálcool, estão vendo aí tem 3 OHs, né?
as fontes. Nós estamos falando até então, né, da glicerina oriunda da transesterificação, também como derivado do petróleo, e oriundo da hidrólise de óleos e gorduras, né? Tá? Que tanto oriundo da hidrólise de óleos e gorduras quanto da transesterificação, as matérias-primas são as mesmas. E quando fala hidrólise de óleo e gordura, é o quê? Triglicerídeo mais água gera ácido graxo mais glicerina. Uma molécula de triglicerídeo mais 3 moléculas de água gera 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerina. Simples assim. Aplicações, né, indústria de cosméticos, já falei, né? Agente emoliente, o que é emoliente? Aquele que absorve com facilidade, que a pele absorve com facilidade. Dizem que é bom para diminuir rachaduras, né? Pele seca, pele com coceira, né? Comichão, enfim. Tá? Na indústria têxtil, confere elasticidade às fibras dos tecidos, às fibras das folhas do tabaco. Indústria de aditivo alimentício, né? Porque glicerina, ele vem de glicos, que em grego significa doce. Então, a glicerina, ele tem um gosto levemente doce e pode ser usado na indústria de outros aditivos. Outros aditivos alimentícios que conferem o gosto doce, que são os edulcorantes, tá? Indústria farmacêutica para diluir os princípios ativos dos remédios, como xaropes, tá? Vamos lá. Eles estão vendo aí que a maior parte do glicerol vai para a indústria de sabões, cosméticos, enfim, né? Parece que dele também pode ser produzido filmes de celulose, celofane, eu acho. E a indústria gliceroquímica que eu estou mostrando aqui, nada mais é do que converter a glicerina em outros produtos. Você pode produzir, por exemplo, o MEG. O que é MEG? Monoetileno glicol, tá? Que é usado como aditivo, por exemplo, em fluidos refrigerantes de sistemas de refrigeração e também no fluido do radiador do carro. Então, a indústria gliceroquímica, como uma indústria alcoquímica, como uma indústria oleoquímica, elas são biorrefinarias, porque a partir dessas matérias-primas consegue diversos produtos. Por exemplo, a indústria alcoquímica usa o etanol, dela pode produzir, por exemplo, etileno, aí polimeriza, vira polietileno, que é um plástico, por exemplo, né? Da indústria oleoquímica, além de produzir biodiesel, você produz aditivos como vitamina E, conservante natural, né? E assim vai. E o intuito é não desperdiçar nada, que nem faz a indústria petroquímica, tá bom? Além de produzir biocombustíveis, né? Então, uma usina de açúcar e etanol são biorrefinarias por excelência. E por que a importância de investir cada vez mais na glicerina? Porque no começo da indústria do biodiesel, as usinas não sabiam o que fazer com ela. Então, havia um risco, né, de gerar um grande passivo ambiental. E aí o exemplo, né, eu mesmo fiz, de uma biorefinaria, sugestão, né? O etanol ele pode ser usado como combustível veicular, mas também o etanol pode ser usado na indústria do biodiesel. Você pode usar etanol para produzir hidrogênio, enfim, né? Então dá para fazer muita coisa dentro de uma grande planta, de uma grande refinaria, que nem uma refinaria de petróleo, onde entra várias matérias-primas e saem vários produtos. Onde, por exemplo, ela pode ser autossuficiente em vapor, fonte de calor, e também autossuficiente em eletricidade. Por exemplo, produção de hidrogênio, você pode extrair hidrogênio, gás hidrogênio de qualquer matéria-prima que tem hidrogênio, óbvio, né? Etanol, biogás, glicerina e assim por diante. Tá? Esse exemplo aí de uma biorefinaria, levando em consideração as matérias-primas que eu comentei anteriormente. E aí você pode, eu dei exemplo aí, né? Converter glicerina glicerol, né? Em monoetileno glicol, mas também tem outras substâncias, a grande maioria nós não conhecemos, tá? Aqui está aparecendo a croleína, que eu falei agora há pouco, que era usado, acho que na Segunda Guerra como arma química, né? Que é gerado através da combustão incompleta da glicerina. Mas tem outras aqui que... Mas o interessante, né, para quem quer aprofundar mais em química, são os processos, né? Oxidação,
Por exemplo, da pirólise, da gasificação, da reforma do glicerol, você pode produzir alcanos, alcenos, gases de síntese, que é para queimar ou para uma indústria química, e também hidrogênio. Hidrogenólises, né? Inserir hidrogênio. Aí tem várias substâncias aqui. Desidratação. Por exemplo, se você desidrata o etanol, gera eteno, também chamado de etileno. Oligomerização, polimerização, aí forma um triglicerol, aqui no caso aí já é um polímero. Eterificação, esterificação do glicerol e assim por diante, tá? Estou falando que há uma gama enorme de opções, né? Usando o glicerol, usando os óleos, usando o etanol, assim por diante. Ele pode ser queimado, né, em caldeiras, fornos, só que ele confere um valor agregado mais baixo, né? Também pode ser convertido em hidrogênio, até mesmo converter glicerol e etanol. Ou também glicerol e biogás, mas é para fins energéticos também. Que mais? Não sabia disso, confesso. Propeno, produção de polipropileno, não sabia. Lubrificantes, enfim. Aí, no caso, aditivo de lubrificante, quando você quer um lubrificante bem viscoso, né? Porque a viscosidade da glicerina é mais alta do que a água, só para ter uma viscosidade é muito mais alta do que a água, por exemplo, e é mais específica também, tá? E está até meio fora de ordem, né? Mas é uma das formas de produzir o glicerol, através aí da. Ah, tá. É que eu esqueci de pôr, desculpa, né? Uma das formas de produção de glicerol é saponificação. Acho que eu não coloquei aqui. Cadê? Acho que ela até passou. Aqui, fonte de glicerina, oriunda da transesterificação. Eu vou colocar aqui, oriunda da saponificação. Opa, errei. Bom, falta pouco aí para terminar esse aí, se der tudo certo, o último vídeo. Oriundo da saponificação. Ah, que coisa linda. Vamos lá, onde é que eu tinha parado? Aqui, tá, mas aqui eu vou até tirar e pôr aqui. Aí, estão vendo aí? Tudo é na hora, tudo no improviso. Quer dizer, não tudo, nem sempre, né? O intuito não era esse, mas às vezes acontece. Vamos lá, falta pouco. Então, aqui, diversos estudos sobre glicerina, né? Eu uso até mesmo para assentar poeira de minério de ferro, como estou vendo aí, que não sei se está aí, mas enfim, eu vi em algum lugar. Produção de aditivos para combustíveis como gasolina e assim por diante. Tá? Alguns exemplos de pesquisas. Desculpa, gente, aconteceu um imprevisto aqui. Tá. Purificação da glicerina, tá? Que é um processo que poucos países dominam, né? Com o tempo, né, estão aparecendo aí plantas cada vez maiores para gerar economia de escala. Eu já comentei o grosso aqui com vocês, né? Tem, por exemplo, glicerina grau farmacêutico, 99,7% de pureza, também chamado de United States Pharmacopeia, acho que é assim que se fala, grau USP, né? Grau alimentício e que eu falei da glicerina loira, né? Eu falei aqui, né, que o grosso da glicerina loira é exportada, né, para refinar, né, aquele problema, né, de vender até 200, no máximo, acho que até $200 a tonelada é muito, para depois comprar glicerina pura a $1.500, tá? Tá, mas não tem muita coisa o que falar, né, a mais, né, sobre a glicerina, né, muita coisa que eu falei aqui, que está aqui escrito, eu já tinha falado anteriormente. Ácido graxo, como comentei anteriormente, né, a indústria do biodiesel, ele pode acontecer de produzir seu próprio ácido graxo quando há falta de controle do teor de água na transesterificação, ou propositalmente, né, hidrolisar os triglicerídeos, monodiglicerídeos também, para produzir ácido graxo e ter apenas a esterificação. E também tem os ácidos graxos livres e também tem usinas de biodiesel que compram matérias-primas ricas e ácidos graxos de propósito, oriundas de indústrias de refino de óleos, né, para voltar à produção de alimentos, por exemplo,
compra de óleo de fritura, que tem muito ácido graxo, só que o problema do óleo de fritura, né, que a composição é heterogênea, vai depender muito do uso da pessoa, né, do usuário, né? E aí tem uns dados aqui muito interessantes que eu vou falar agora, né? Aqui, por exemplo. Então, os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos, né? Sempre no último carbono tem ligação dupla O, aí depois tem uma ligação OH, né? Lembra muito os álcoois, né? Mas aí tem alguns ácidos graxos e também triglicerídeos, né? Que tem denominações aí que aparecem muito na mídia, né? Por exemplo, óleos ômega 3. O que que é ômega 3? É quando no terceiro ramo, por exemplo, aqui na ponta, vocês estão vendo aqui, é um carbono. Todo vértice é um carbono. Então começa com um carbono aqui, um carbono aqui. Aí no terceiro ramo, entre o terceiro e quarto carbono, quando tiver uma ligação dupla, a gordura, né, o óleo, possui aí ômega 3. Então a gente traz para frente. E aí, às vezes, aparece lá ômega 3 e 6. Então tem uma ligação dupla no terceiro ramo e no sexto. Ômega 3, 6 e 9. Então tem ligação dupla no terceiro, no sexto e no nono ramo. Até chegar aí, pode até chegar a ômega 12. Mas existem óleos até mais caros, né? Em vez de ter apenas ômega 3, tem mais caros que ômega 3 e 6, e mais caro ainda 3, 6 e 9, que é muito comum em óleos de peixe como de salmão, né? E quanto maior o número de insaturações, maior a vulnerabilidade no que tange a oxidação e também tem a questão também da hidrogenação, né? Você nada impede de injetar hidrogênio aqui e saturar tudo. Então, essas insaturações, essas ligações duplas, esse conceito de ômega 3, 3 e 6, ou 3, 6 e 9, não tem apenas ácidos graxos, mas também tem nos triglicerídeos, tá? Nas ligações, né? Aquelas triglicerídeos que eu falei agora há pouco, tá? Então, por isso que chama ômega 3, 6 e 9, apenas 3 ou 3 e 6, tá? Até fala que ligações cis-ou-trans, não vai entrar em detalhes aqui, né? Isso é já muito específico da área da química. A importância dos ácidos graxos, juntamente com a glicose, são fontes de energia para as células, pois libera grandes quantidades de ATP, energia celular, tá? Aí que mais? Quando fala, né, gorduras, óleos e gorduras saturadas, né, porque tem pouca ou nenhuma, quer dizer, nenhuma ligação dupla. Praticamente não tem nenhuma, como óleo de coco, gordura de origem animal. Ácidos graxos com número ímpar de carbonos, isso é só curiosidade. Com número ímpar de carbonos, não supera em nenhum caso 1 a 2% do total de gordura nos alimentos. Tá? Então, muito comum aí, números pares, né? Vocês estão vendo aqui 18. Os principais ácidos graxos, como também os principais ramos, né, dos triglicerídeos, são os ácidos graxos oleico ou radical, né? Vamos dizer assim, radical oleico, linoleico, ácido linoleico ou radical linoleico, ou também esteárico e láurico, ou radical, esteárico e também láurico. Aí vocês estão vendo aqui, esteárico e láurico não tem ligação dupla nenhuma, né? E em separado pode ser usado para a produção de sabonetes e cosméticos. O linoleico, ele pode ser usado em tintas e vernizes, tá? Tintas e vernizes, aqueles que têm mais ligação dupla, né? Então, em contato com oxigênio, seca rapidinho. Aí tem agente redutor de acne, anti-inflamatório, umectante para a pele. Oleico insaturado, usado como emoliente em pele, né? Para facilmente ser absorvido. Então, agente emoliente, você pode colocar um ativo, um produto químico, né? Não produto químico, mas um princípio ativo, para que o remédio seja rapidamente absorvido pela pele. Recipientes de remédios, tá? Então ele dissolve alguns componentes, né? Alguns princípios ativos, sabão. O que é emulsificante? É um aditivo geralmente usado na indústria de alimentos, por exemplo, para que a água e o óleo reajam, porque óleo e água são immiscíveis, né? Então, para tornar miscíveis é muito, muito comum na indústria de sorvetes, tá? Entre outras coisas aqui. Fontes de ácidos graxos, óleos e gorduras, né? Não preciso nem falar nada. Já tinha comentado anteriormente, né? Saturados, gorduras de origem animal,
óleo de peixe tem saturado também, mas tem muitos radicais e ácidos graxos insaturados. Óleo de peixe, como de salmão. E também palmáceas e também coco, né? Tem muitos ácidos saturados, tá? Ricos em poliinsaturados, girassol, milho e soja. Vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, né? Vocês estão vendo aí poliinsaturado tem mais ligações duplas. E vocês estão vendo aí que geralmente é número par, né? Apesar que dando exemplo aqui é só 18. 18 o quê? Número de carbonos. E às vezes os ácidos ou os radicais, né, aparece assim, 18 2.0, que isso? 18 carbonos numa ligação dupla. 18 carbonos, uma ligação dupla que tem delta 9. Por quê? Porque de frente para trás, no nono tramo, no nono risco, tem uma ligação dupla. Né? Por exemplo, numa estrutura com 18 carbonos, o delta 9 é a mesma coisa que o ômega 9. Mas se for no delta 1, não, vamos supor, no delta 15, é a mesma coisa que o ômega 3. Tá? E assim vai. Aqui dando alguns exemplos, né, de de principais ácidos graxos, né? Tem uns que são específicos de uma matéria-prima, por exemplo, o ricinoleico lembra rícino, que lembra mamona. Palmítico lembra palmeiras. Aí, erúcico, acho que era do crambe, isso, do crambe, e assim por diante. Tá? Aqui algumas composições, né? Porque sempre um pouquinho de cada, tá? Só uma curiosidade. Então, tem alguns... Então, é assim que acontece, né? Cada matéria-prima, né, tem diferentes proporções de diferentes ácidos e também radicais, tá? Quando falo radicais, por exemplo, radical caprílico, cáprico, láurico, mirístico é quando tem triglicerídeos, tá bom? Quanto maior o número de ligações insaturadas, né? Quanto mais TD aos poliinsaturados, maior o índice de iodo. Por quê? Mais vulnerável à oxidação. Tá, isso é fato, tá? Isso aí tem uma ligação bem íntima uma coisa com a outra. Tá? É isso. Aplicações, né? Aditivos alimentícios, até falei uns vídeos atrás que tem não lembro o nome, um ácido graxo que confere gosto de pera. Mas isso pode ser usado como conservantes, como flavorizantes, né? Assim vai. Produção de sabão em pedra, em geral, eles não usam triglicerídeos, geralmente usam ácidos graxos, tá? Perfumes, medicamento aí como esse pente que chama, né? Que dissolve princípios ativos. Para a indústria de biodiesel, tintas e adesivos, tá? Por quê? Porque tem alguns ácidos poliinsaturados que secam rápido, né? Que invernizam rapidinho, como o óleo do Tung. E o que mais? Será que acabou? Aí eu vou mostrar mais algumas coisas, aí, alguns pontos. Né? Recentemente foi estabelecida uma resolução da Agência Nacional do Petróleo que incide sobre isso em 2021, mais de 2021, que incide sobre os combustíveis classificados como diesel verde. Tá? Então, tem lá uma classificação, né? O que é diesel verde? Né? Um combustível que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Não. Que é um combustível que pode ser produzido através de diversas reações, como, por exemplo, fermentação de açúcares, Fischer-Tropsch, entre outros que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Isso que eu já mostrei, e que pode ser alternativos ou substitutos ao óleo diesel, mineral e até mesmo substituto do biodiesel, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui eu já mostrei. Biodiesel, dado de entrega proporcional. Aí tá. Eu acho que esse aqui. Ou não. Mas é isso, tá? Enquanto vai carregando, então já existe aí uma norma, né, que regulamenta a comercialização do diesel verde, tá? Da mesma forma que a norma do biodiesel, né, tem lá uma tabela, né, de especificações, algumas análises laboratoriais que devem ser feitas, né, para que atenda, né, aos requisitos, né, para ser
para ser considerado oficialmente como diesel verde, tá? Isso que é onde eu quero chegar. Eu pensei que tivesse aqui à disposição, vou ter que abrir aqui rapidinho, mas tudo bem. Deu um branco aqui, tá. Aqui, diretoria da ANP aprovou resolução que trata da especificação do diesel verde. Vamos ver se conta aqui com facilidade. É uma resolução em número 842, tá? Aí tem um texto enorme aí, né, que fala sobre o comércio do diesel verde, armazenamento, tá, transporte e análises físico-químicas que devem ser feitas. Mas vamos lá. O diesel verde, ele pode ser produzido por meio de hidrotratamento de óleo vegetal. Então, um dos mais famosos aí é o HVO, que são os óleos vegetais hidrogenados, aí também tem o HBio, que eu falei para vocês agora. Ele pode vir do hidrotratamento de óleo de algas, óleo de microalgas, gordura animal, ácidos graxos, provenientes da biomassa, hidrocarbonetos bioderivados por algas, uma alga específica. Então, vamos lá. O primeiro processo que está aí, hidrotratamento de óleos e gorduras. E também seus componentes, como ácidos graxos. Gases síntese proveniente da biomassa via processo Fischer-Tropsch, já tinha falado. Fermentação, açúcares, né? E carboidratos também pode incluir celulose. Esse aqui eu não falei. Oligomerização do álcool etílico, né? Do etanol ou do isobutanol. Tá? É uma reação química aí, né? Os químicos sabem explicar melhor. Oligomerização. E hidrotermólise catalítica de óleo vegetal, tá? Então, é uma das reações termoquímicas, tá? Não é muito comum usar esse termo. Tá? Então, o mais pesquisado é o primeiro, hidrotratamento, que é o que está aqui atrás também. Também isso aqui é um hidrotratamento, porque usa hidrogênio. Tá? Que mais que eu tenho que falar para vocês mostrando aqui? Tá aqui. As características. Eu vou colocar na apresentação aqui, mas eu não vou colocar agora, senão o vídeo vai ficar longo. Mas ele fala aqui, no índice de cetano tem um índice mínimo, no caso 51, massa específica tem uma faixa mínima, ponto de fulgor que é muito mais baixo que o biodiesel, por isso que tem tanta gente entusiasmada em trabalhar com o diesel verde, tá? Viscosidade entre 2 e 4,5, do biodiesel entre 3 e 6, também por isso tem gente empolgada em trabalhar com isso. Aí tem um índice de destilação aqui, mas isso é muito específico na área de combustíveis fósseis, tá? Questão de proporção. É porque, na verdade, é o seguinte, isso é muito comum em misturas, tá? Que acontece aqui, por exemplo, se você destilar um combustível, pega o combustível e vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, aí chegar até 180 graus, por exemplo, você consegue evaporar 10%. Se você aquecer até 370 graus, você evapora 95%. Isso é muito comum em combustíveis fósseis. Índice de acidez, lubricidade não tinha lá no biodiesel, e aí aparece aqui, teor de aromáticos. Biodiesel não tem aromáticos. Teor de água, igual do biodiesel, que é 200 ppm, ou miligrama por quilo. Aí tem aqui, teor de farnesano. Esse aqui, especificamente, ele leva em consideração, né, usa como a principal substância o farnesano. Agora há pouco eu falei do farneseno, tá, que também é usado em pesquisa, mas o farneseno, tinha uma usina lá no interior de São Paulo, cidade de Charqueada, que estava produzindo farneseno para misturar o óleo diesel mineral e ônibus em São Paulo, capital. Mas, infelizmente, o uso foi interrompido. Mas aí o farneseno era oriundo da fermentação dos açúcares, usando uma levedura especial, tá? Só que aqui fala do farnesano, tá? E ponto de entupimento a freio é o que está aqui embaixo, é que nem aquela tabela que eu mostrei agora há pouco, né? Só que aqui ele adota limites mais rígidos, desculpa, limites mais rígidos. Ele adota aí pontos de entupimento filtro a frio menores, né? Isto é, mais rígido mesmo, tá? Porque sabe que o farnesano ele possui pontos de entupimento a frio menor do que o biodiesel. Por isso que também tem alguns alguns pesquisadores, potenciais produtores de biodiesel, de diesel verde estão mais empolgados, tá? Mas aqui a própria ANP adotou medidas mais rígidas do que o próprio biodiesel.
tá? E estão em locais muito frios, há uma possibilidade aí até maior de usar, dar prioridade ao diesel verde, ao farnesano, do que o biodiesel. E aqui, contaminantes, né? Que são, olha quantos metais que pode ter, e esses metais aqui são oriundos ou do processo industrial, algum catalisador, algum reagente, ou oriundos da própria matéria-prima. Aí tem muitos aqui, alumínio, cálcio, cobre, cromo, assim por diante, até chegar ao zinco, né? Não, zircônio. Não, zircônio não. Não, esse é zinco, desculpa. Então é isso. Então, é uma resolução recente, tá? De 14 de maio de 2021, tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês, tá? O vídeo já está ficando longo demais. 32º vídeo, o último vídeo dessa disciplina, tá? Até então, fico enormemente agradecido para quem assistiu os vídeos no final, tá? E qualquer coisa, estou à disposição para tirar alguma dúvida. E é isso aí. Um grande abraço e até uma eventual outra disciplina aí. Até mais.